A paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos do grupo. Vamos entrar em oração, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Papai querido, entre em oração, pedindo, meu Pai, sabedoria, entendimento, conhecimento e temor da Tua palavra. Senhor, eis-me aqui como Tua serva, um vaso nas mãos do oleiro. Senhor, estou aqui para ministrar a Tua palavra na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha me usar, meu Pai, como um vaso nas mãos do oleiro, Senhor. E cada ouvinte que ouvir a Tua palavra, que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua glória sobre cada pessoa que ouvir a palavra do Senhor. Amém. Daniel 6:10, onde diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram o rei e a respeito do edito real. Disseram-lhe, porventura, não assinaste o edito? Pelo que todo homem que se fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se podem revogar. Amém, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus fala aqui de um rei que era Dário, né, o rei Dário, onde ali foi convocado, aleluia, o rei Dário constituiu sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quem? A Daniel, né, meus irmãos? Daniel, um homem que servia a Deus, um servo temente a Deus, que andava com a vida em dias com o Senhor. Daniel, ele tinha um espírito excelente, o Espírito de Deus habitava ali em Daniel. Só que ali os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, alguma culpa para falar para o rei sobre Daniel. Só que ali eles tentavam de toda forma achar uma culpa em Daniel, mas não, meus irmãos, o servo que serve a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, que anda fazendo a vontade de Deus, ele está com tudo fechado, não há brecha para que o inimigo venha trabalhar, não há brecha para entrar coisas que não agradam a Deus, porque o servo de Deus tem que ser como Daniel, andar obediente à palavra de Deus, para que o Espírito Santo permaneça dentro de si. Quando o Espírito Santo está na pessoa, ali não vai haver brecha para Satanás tentar entrar e fazer algo, não. Porque essas outras pessoas, olhar para Daniel, via algo diferente, mas ali eles queriam achar alguma brecha em Daniel para culpar Daniel de alguma coisa. Aleluia. E ali foi assinado um edito, né? Para quem se prostrar durante 30 dias, aleluia, glória a Deus, que ninguém que se prostrasse diante de Deus algum, mas sim do rei, né? E ali foi assinado. Só que Daniel, como ele sempre era o papel de Daniel orar a Deus, né? Porque o servo de Deus, quando ele serve o Senhor, ele está em oração. Ele está se buscando se encher da presença de Deus para que o azeite não acabe, para que a lamparina permaneça acesa, né, meus irmãos? E Daniel, ele orava, né? Ele orava 3 vezes no dia. Ele se punhava de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus. Mas Daniel, ele não obedeceu à voz do rei, né? Porque
aqueles homens falou com o rei para assinar esse edito, para ir ver se não ia achar dano em Daniel. Só que Daniel, como servo um Deus maravilhoso, ele não se prostrou diante de homem nessa terra. Ele sim continuou confiando no Deus que podia livrar ele da cova dos leões. Então Daniel, ele continuou a oração dele, mesmo sabendo que aquele edito estava assinado. Mas Daniel jamais se prostrou diante de homem, diante de Deus estranho, porque ele sabia que se ele se prostrasse diante de homem, diante de Deus estranho, ele não ia conseguir nada. Mas Daniel, ele tem um Deus que ele servia, que é o mesmo Deus que nós serve, que nós tem que se humilhar como Daniel se humilhou. Pode vir o que vier na sua vida para querer tirar o teu foco do Senhor Jesus, mas eu digo para você, irmão, continua focado na luz que é Jesus. O nosso alvo é Deus e é esse que nós temos que prostrar diante dele, aquele que derramou a gotinha de sangue dele na cruz do Calvário, sendo humilhado, sendo espancado. Até vinagre deram para Jesus, mas ele pagou um preço por mim e por você. Então não vamos se prostrar diante de homem, diante de imagem, de escultura, aquilo que não tem nada a trazer para nós. Mas nós temos sim um Deus que pode mudar a minha, a tua vida, a situação naquele que nós oramos por ele, porque é o mesmo Deus de Daniel, é o nosso Deus, é o Deus que está no céu, sentado ao trono ao lado, o Senhor Jesus sentado ao trono ao lado do Pai, aquele que nós oramos, pedimos, e ele fala ao Pai, leva as nossas orações e é recebida para honra e glória do nome do Senhor. Este Daniel, ele obedeceu a voz do Deus de Israel, o Deus que ele servia. Ali aqueles outros podiam se prostrar diante de homem, mas o servo do Senhor pode vir pancada, pode vir as pauladas que vier, mas ele tem que continuar orando, ele tem que continuar adorando o único Deus e Salvador das nossas almas. Aleluia e glória a Deus. E aqui fala, meus irmãos, aleluia. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aqueles homens, ele chegou e viu Daniel orando ali diante de quem? Do Deus Altíssimo. E aqueles homens, então, se apresentaram ao rei e a respeito do edito. Aí disseram-lhe, porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E essa lei não podia revogar, porque já estava assinado aquele edito. Mas Daniel não olhou para a lei, Daniel não olhou para homem, mas ele olhou para o único que pode mudar a sua situação e a minha, o Salvador da nossa alma. Esse sim, nós temos que olhar para ele, porque pode vir o que vier, mas nós não devemos desistir do alvo que é Jesus, para que nós não venha perder a salvação da nossa alma. Oh, aleluia e glória a Deus. E então, meus irmãos, responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. E ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. O rei ficou a favor de Daniel, porque o rei, ele gostava de Daniel, meus irmãos. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, assim até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar?
Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Olha, meus irmãos. E Daniel, ele tinha essa certeza que deu, ele sendo lançado na cova do leão, poderia leão até se alimentar, mas ele não se prostrou diante de homem, ele continuou adorando. E aquele que faz isso pode continuar adorando a Deus, porque Deus, ele te livrará da cova do leão, ele te livrará do espírito de morte, ele livrará você do acidente, porque você está adorando a Deus, você está honrando a Deus, assim como Daniel honrou, servo de Deus. Vamos honrar o nosso Deus. Não é por qualquer coisa que nós temos que ficar triste, que nós temos que guardar alguma mágoa, não. Libera tudo que não pertence a Deus na tua vida, para que não impeça de você receber algo do Senhor. Deus livrou Daniel da cova do leão, porque não achava dano em Daniel. Daniel sempre estava todos os dias orando 3 vezes ao dia ao Senhor. Coisas que nós deveríamos fazer também. Pegar o exemplo de Daniel, estar orando pelo menos 3 vezes ao dia ao nosso Deus, porque nós dependemos do Senhor. Nós somos 100% dependentes de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrar-o assim até ao pôr do sol, trabalhando para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ordenança que o rei estabelece pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões, e falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã e foi. Olha, meus irmãos, o que o rei fez? Ele jejuou a noite toda e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Mas por causa de quem? De Daniel. Mas Daniel, ele tinha uma certeza que o Deus poderoso, o Deus que trabalha, o Deus que pode todas as coisas, estava com ele. E ali o rei, ele ficou em jejum à noite. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, o rei, ele se entristeceu, né? Porque ele sabia que Daniel estava na cova de leões, e sabe que leões são ferozes. Mas o Senhor a livrou. E eu sei que o coração desse rei estava triste naquele momento, pensando. Poderia ter pensado: eu vou lá insistir, mas não vou ouvir a voz de Daniel. Só que, para surpresa do rei, então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dai-se-á. Acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente te serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele perguntou, né? Fez uma pergunta. Mas achando que Daniel não estava ali. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Eita, glória a Deus, aleluia. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Então o rei muito se alegrou em si mesmo, oh, aleluia, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus, oh, aleluia. Meus irmãos, quando nós cremos no nosso Deus, Ele faz isso, meus irmãos. Daniel na cova dos leões, e ali Daniel passou a noite todinha e nenhum dano foi feito a Daniel, porque o Senhor do céu, ele viu um anjo a Daniel, ele via um anjo ao meu favor, ele via um anjo em teu favor, meu irmão. Às vezes está acontecendo algo em nossa vida que às vezes nós não entendemos, mas Deus, ele envia o anjo, assim como ele enviou na vida de Daniel, né? E o rei, meus irmãos, o rei se alegrou, o rei tinha um coração maravilhoso. Ele se alegrou quando ouviu a voz de Daniel. E ali, então, ordenou o rei ordenou, então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Olha, meus irmãos, temos que ter cuidado com as acusações, né? Nunca se acusa ninguém, nem pela aparência, porque às vezes a pessoa olha alguém pela aparência, mas não sabe como é por dentro, né? Daniel, esses homens fez de tudo para armar um arco contra Daniel. Mesmo assim, convocaram o rei para assinar o edito, para colocar o quê? Daniel, onde colocou, né? Mas assim, o rei reconhecendo que Daniel, ali foi necessário Deus permitir aquilo para eles crer que há um Deus que só deve se prostrar diante dele, né? Do Deus Altíssimo, Deus de Israel, é um único. E ali o rei reconhecendo que realmente o Deus de Daniel é um Deus vivo e vive eternamente, ele mandou trazer aquelas pessoas que acusaram, aqueles homens que acusaram Daniel, os quais foram. Aí sim, meus irmãos, ó a diferença de quem aponta o outro, de quem quer fazer algo contra alguém, ó, e foi lançado à cova dos leões, né? Tanto esses homens como os seus filhos e suas mulheres. E antes de chegar no fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, do reino de Dário, ali foi feito um decreto, né? Ao meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha que maravilha, né? Ali todos os homens tinham que tremer e temer diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilha no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. Oh, glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa é essa para nossas vidas, né, meus irmãos? Para que nós venhamos ter mais confiança nesse Deus. Porque quando vir algo para você, quando alguém começar a te apontar, quando alguém começar a falar algo de você, quando alguém começar a jogar as pedradas em você, meus irmãos, prostra diante de Deus. Coloque o teu joelho no chão, que tudo vai acontecer na tua vida. E ora para esses que estão te perseguindo, porque o nosso Deus, o Deus de Daniel é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo Deus, mas precisa de pessoas que não caem em qualquer laço que vier para a tua vida. Aceita qualquer proposta que vier na tua vida, porque tem proposta que é enviada de Satanás para ver se você vai cair. Então, meus irmãos, vamos vigiar
vigiar, assim como Daniel, um homem reto perante a Deus, ele vigiava, ele tinha suas vigilâncias, porque ele orava. O crente que ora, o crente que busca a presença, o Espírito Santo de Deus, ele não vai dar brecha para Satanás, porque muitos vão chegar ainda, trazer algo para você, para ver se para te apontar depois, ver se você cai. Ó, ali não é crente, aquele ali aceitou tal proposta. Cuidado com as propostas, meus irmãos. Vamos ter cuidado com a proposta que vem contra a gente, porque por isso que Daniel, ele vigiava ali, ó. Daniel vigiava, ele orava, ele buscava a presença de Deus. Por isso que eu falo, olhe para o alvo que é Jesus. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, só para frente. Só para o alvo que é Jesus. Porque este Deus de Daniel é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O Deus de Israel. Este Deus é maravilhoso, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, papai querido. Agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, meu Pai, que os teus filhos venham, que o Senhor deu para teus filhos, para que hoje estamos aqui mais uma vez, colocando a tua palavra aqui, meu Pai, para ser, meu Pai, ministrada a cada coração, meu Pai, para que nós venhamos ouvir a tua palavra e guardar, meu Pai, que este teu grupo venha crescer cada dia mais, meu Pai, o grupo Evangelho da Paz, porque nós estamos fazendo isso, meu Pai, é para honra e glória do teu nome, para que o teu nome venha ser glorificado, testemunho venha ser dado, que o Senhor venha operar milagre, maravilha, assim como o Senhor operou no tempo de Daniel. O Senhor é o mesmo, o Senhor ainda opera, o Senhor ainda faz aquilo que o homem não pode fazer, que nós venha se prostrar somente diante de um Deus Altíssimo, esse Deus que tem nos sustentado de pé. Papai, louva o Senhor por eu levantar por esta manhã, Senhor, estar com meus olhos abertos, olhando as maravilhas que o Senhor tem colocado nesta terra e saber que tu és Deus de todos os dias, de todas as horas. O Senhor está 24 horas observando o teu servo, meu Pai, por onde os teus servos estiver passando, que o Senhor vai guardando, que o Senhor vai livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que o Senhor cubra os teus filhos com teu sangue carmesim. Papai, usa os teus filhos tremendamente, Senhor, e o teu nome vir ser glorificado, nós exaltar o nome do grande eu sou, Deus de Israel. Deus, visita este lugar, meu Pai, visita esta nação, visita todos os moradores desta terra, abrir os olhos da humanidade, abrir os olhos dos reinos nesta terra, meu Pai, que o Senhor venha dar sabedoria, meu Pai, para a humanidade, meu Pai. Oh, Espírito Santo, nós te pedimos sabedoria para que nós continuamos, meu Pai, firme na rocha, que o Senhor venha, que nossos pés venham estar firmes no Senhor, que nós venhamos estar orando, jejuando, consagrando, pedindo a direção, estar andando no teu Santo Espírito, meu Pai, que o Senhor venha libertar aqueles que estão em cativo, meu Pai, aqueles que estão jogados lá nas trevas, Senhor, que a luz do Senhor vai brilhar aos quatro cantos deste mundo, através desse Evangelho da Paz, vai alcançando vida pelo poder do santo do nome do Senhor Jesus, papai. Oh Deus, obrigado, desde já agradeço o Senhor por esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.